para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez tenha a ver com a sua vida pessoal, com você mesmo, e tem a ver comigo também. E tinha a ver também com o povo de Deus na época de um profeta, o profeta Ageu. Como ele enfrentou esses problemas, nós vamos pensar sobre eles hoje, que é sobre 3 problemas vitais para a vida do povo de Deus naquela época e também para a nossa vida hoje. São 3 problemas que têm a ver com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. O primeiro problema é o desinteresse. O segundo problema é o desencorajamento. E o terceiro problema é a insatisfação. Ageu, cujo nome significa festivo, ele foi um dos profetas pós-exílicos, um contemporâneo de Zacarias. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, em ser uma pessoa encorajadora, cuja palavra estava em sintonia com o coração do povo e a mente de Deus. Ele foi o mensageiro do Senhor com a mensagem do Senhor. Veja que coisa interessante. Ele foi o mensageiro do Senhor com a mensagem não dele, mas do Senhor, levando ao seu grupo desanimado a segurança da presença de Deus. A data do ministério de Ageu cobriu um período de um pouco menos de 4 meses, durante o segundo reinado do rei Dário, que governou a Pérsia de 522 a 486 a.C. Isto localiza Ageu na história em 520 a.C. Qual que é o contexto histórico? Ageu, em 520, ajuntou aos exilados que haviam retornado à sua terra natal em 536, para reconstruir o templo do Senhor. Eles haviam começado bem, construindo um altar e oferecendo sacrifícios, estabelecendo então o fundamento para a casa do Senhor no ano seguinte. A construção havia cessado quando aconteceu o quê? Quando os inimigos zombaram dos esforços dos construtores. Mas o ministério de Ageu e o de Zacarias fizeram com que o povo se reanimasse e completasse a tarefa em 5 anos. E o templo foi reconstruído e foi dedicado em 515 a.C. Mas nesse momento, Ageu vai se defrontar com esses 3 problemas já mencionados, que foi o desinteresse do povo, o desencorajamento do povo e a insatisfação. Então nós vamos pensar nessas 3 coisas, nessas 3 hipóteses que pode estar acontecendo na sua vida. Talvez haja desinteresse em você em reconstruir o seu casamento, desinteresse em reavivar a sua vida espiritual e de relacionamento com Deus. Talvez haja um desencorajamento enorme no seu coração, uma insatisfação profunda até mesmo com Deus ou com a vida. Então o livro de Ageu trata desses 3 problemas comuns a todos os povos em todos os tempos, oferecendo para nós soluções inspiradoras. Vamos pensar então no primeiro problema, o desinteresse. Isso está no capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Para despertá-lo da sua atitude de indiferença, Deus fala 2 vezes ao povo. Primeiro, eles precisavam perceber que são infrutíferos. Isso está no capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque eles tinham abandonado a casa de Deus e ido para a sua própria casa. Capítulo 1, versículos 7 ao 9. Eu vou repetir. Eles tinham abandonado a casa de Deus e ido para a sua própria casa, demonstrando total e absoluto desinteresse pelas coisas de Deus. Todo o esforço deles para construir seu próprio reino nunca produzira resultados permanentes. Então, eles estavam focados em si mesmos, voltado para as suas próprias coisas, e as coisas do Senhor haviam sido abandonadas. Isso significa e demonstrava um completo desinteresse pelas coisas de Deus. Após ver seu problema, o povo então precisa entender que Deus irá aceitar o que eles fazem, a fim de que Deus seja glorificado se eles entregarem a Ele o que eles têm. Capítulo 1, versículo 8. Então o povo precisava entregar a Deus o que eles tinham,
oferecendo suas próprias vidas, seus próprios dons e talentos. E dizer: Deus, eu tenho pouco, mas o pouco que tenho eu coloco nas tuas mãos, à tua disposição. Quanta gente acha que tem tão pouco que não coloca nas mãos do Senhor. E isso gera um desinteresse no seu coração, porque ele acha que o pouco que tem não é importante para Deus. Escute, o pouco que você tem pode ser pouco, pode ser com pouco significado para algumas pessoas, mas para Deus é muito importante. Então, vença o desinteresse. Coloque as coisas do Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro plano na sua vida, o projeto e o propósito de Deus para você em primeiro lugar na sua vida. Cuide da sua vida espiritual em primeiro lugar e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, nesta época, Ageu vai viver um problema que talvez seja o teu e o meu, o desinteresse. Vença o desinteresse dando prioridade para as coisas do reino de Deus. Um segundo problema de Ageu vai ser o desencorajamento. Esse é o segundo problema, isso está no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Ageu leva uma mensagem destinada a tratar decisivamente do desencorajamento. A solução tem duas partes. Uma trata do problema urgente, a outra de uma solução a longo alcance. Por ora, bastava ao povo esforçar-se e trabalhar, capítulo 2, versículo 4. Para vencer o desencorajamento, o povo precisava trabalhar. Então, se nós queremos vencer o desencorajamento, nós precisamos fazer, nós precisamos sair do campo das ideias, nós precisamos ir, nós precisamos nos mover em direção às coisas de Deus. Nós precisamos efetivamente sermos práticos. A outra chave para combater o mal é para que os construtores, eles precisavam saber que eles estavam construindo algo extraordinário para o dia em que Deus iria encher aquela casa com a sua glória, que seria maior do que a glória do Templo de Salomão. Isso está no capítulo 2, versículo 9. Então, para eles vencer o desencorajamento, eles precisavam entender que eles estavam construindo, na mente do judeu, a casa de Deus, o templo, algo extraordinário para eles e para Deus. Então, para vencer o desencorajamento, nós precisamos ter motivos gloriosos que nos motivem, que nos estimulem, que nos levem adiante. Algo que encha o nosso coração de satisfação para fazer. Então, procure coisas que encham o seu coração de alegria, de satisfação, de motivação para você fazer e desenvolver para Deus. Então, vença o desencorajamento, tendo uma motivação profunda no seu coração para as coisas do Senhor. Um terceiro problema que Ageu viveu na sua época, que pode ser também o seu e o meu, é a insatisfação. As pessoas estavam completamente insatisfeitas. Há um filósofo, Henri Newman, que ele trata desse assunto dizendo que as pessoas estão cheias, muito cheias de atividade, agendas lotadas, compromissos, mas insatisfeitas. Então, há uma relação, e essa coisa não parece ser da época apenas, a insatisfação não parece ser algo apenas daquela época do profeta Ageu, senão do nosso tempo também. As pessoas estão cheias, porém insatisfeitas. Então, há um completo vazio na alma de insatisfação, apesar de estarem correndo para cima e para baixo. A insatisfação, ela é um sentimento constante no coração de algumas pessoas. E este era um problema na época também. O povo estava insatisfeito. Capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 23. Agora que o povo estava trabalhando, eles esperavam uma inversão imediata de todos os seus anos de inatividade. Então o profeta vai com uma pergunta aos sacerdotes, isso está no capítulo 2, versículo 12 e 13, acerca das coisas limpas e imundas e da influência deles sobre a outra. A resposta dos sacerdotes é que a imundícia é infecciosa, enquanto a santidade não é.
E a aplicação a isso é óbvia. O que o Ageu quer dizer para o povo é: não espere que o trabalho de vocês de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos. A próxima palavra do Senhor ao povo é uma surpresa, no capítulo 2, versículo 19. Mas desde este dia vos abençoarei. Então, Deus, ele tem uma palavra dizendo: daqui para frente eu vou abençoar vocês. Então, é uma palavra de encorajamento. O povo precisava entender uma coisa bastante importante que eu acho que tem a ver com os nossos dias. Eles precisavam entender que as bênçãos de Deus não podem ser ganhas como pagamento. Eu vou repetir. O povo precisava entender, na época de Ageu, imagina se nós estivéssemos falando sobre os nossos dias. O povo precisava entender que as bênçãos de Deus não podem ser ganhas como pagamento, mas elas irão vir como dádivas graciosas de um Deus doador, de um Deus que misericordiamente, graciosamente concede bênçãos para a vida daqueles que creem e confiam, e não como uma relação de troca, de barganha. Não é um pagamento, mas é dádiva. Deus escolheu Zorobabel para ser uma aliança, no capítulo 2, verso 23. Isto é, para representar a natureza do servo em relação à missão cumprida. Finalmente, no mais importante, filho de Zorobabel, chamado Jesus Cristo. Perceba que o nome de Zorobabel em ambas as listas genealógicas dos evangelhos, em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3, indica que a bênção final, a maior delas, para eles e para nós, é uma pessoa. Quem é? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta era a grande bênção para o povo na época de Ageu. E esta é a grande bênção, a gloriosa bênção para a nossa vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo revelado. E nós vamos perceber isso em 2 referências a Cristo no livro de Ageu. E vamos perceber que há um destaque. A primeira no capítulo 2, do versículo 6 ao 9, que começa explicando que Deus irá fazer no novo templo, um dia ganhará uma atenção internacional. Após um transtorno entre os povos da terra, as nações serão levadas ao templo para descobrir o que elas estavam procurando. Perceba isso. Aquele que todas as nações desejaram será mostrado em esplendor no templo. A presença dele irá fazer com que a memória do glorioso templo de Salomão decaia, para que somente a glória de Cristo permaneça. Junto com a glória da presença de Cristo virá grande paz, uma vez que o próprio resplendor será o príncipe da paz. E ele estaria presente no coração, na vida das pessoas. A segunda referência no livro é a vinda do Messias. Isso está no capítulo 2, versículo 23. O livro finaliza com uma menção de Zorobabel, que liga esse livro perto do final do Antigo Testamento ao primeiro do Novo Testamento. Zorobabel é uma pessoa listada nas genealogias de Jesus. Então nós vamos perceber aqui o livro sendo tratado de uma forma profética, indicando Jesus Cristo. Então, um esboço desse livro seria a primeira mensagem do Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Considerai o que tendes feito, negligenciaste a casa de Deus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Considerai o que deveis fazer, edificar a casa de Deus, os resultados de considerar os vossos caminhos. A segunda mensagem de Ageu é: esforçai-vos e trabalhai. A comparação do novo templo com o templo de Salomão, o chamado para se esforçar e a glória vindoura do novo templo. E a terceira mensagem de Ageu é: eu vos abençoarei. Capítulo 2, versículo 10 ao 23. Ele faz uma pergunta aos sacerdotes e depois conclui com uma promessa para Zorobabel, que é Jesus Cristo. Então, querido ouvinte, se você tem esses problemas de desinteresse, desencorajamento e insatisfação, vença os 3 em nome de Jesus. Vença o desinteresse. Se dedique nas coisas do Senhor. Não seja infrutífero. Procure
procurar com zelo as coisas de Deus. Se dedique, se empenhe a elas. E esse dever é seu e não de Deus. Vença o desencorajamento em nome do Senhor Jesus. Se esforce. Se esforce para trabalhar. Se empenhe para as coisas do reino. E vença, por último, a insatisfação. Esteja completamente satisfeito em Cristo Jesus. Satisfaça todas as suas ansiedades, angústias, tristezas e dores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe